Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Paula Ingrid e vocês estão no canal Andando com Deus. Eu criei este canal para a gente poder compartilhar o conhecimento de Deus, a palavra de Deus de forma prática, ou seja, sabedoria. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito das fases que a gente tem na vida, né? E os relacionamentos que nos cercam. Então, sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo. Eu quero tratar sobre alguns pontos, né, com vocês. Então, primeira coisa, vamos falar sobre a fase do Egito, né, deserto e terra prometida. Para quem não sabe, quando a gente fala de Egito, é a fase que a gente não tem relacionamento com Deus ainda. Estamos lá no mundão, fazendo as coisas tudo errada, vivendo no pecado, que é diferente, né? Pecar e viver no pecado, né? São duas coisas diferentes. Uma coisa é você distrair, cometer um pecado, outra coisa é você viver de fato, deliberadamente no pecado. Então, essa é a fase. Então, você tem aquelas amizades, você tem aquele mundo seu ali. Então, chega um momento que você tem um encontro pessoal com Deus e Ele te tira dessa fase do Egito, né? Te liberta do Egito, né? E te leva para viver um tempo com Ele no deserto, justamente para você ter um batismo de fogo, né? Que é, no caso, que é o momento que o Senhor vem queimando, vem tirando tudo que não é dele de você, né? Principalmente o orgulho. Então, quando você vai para a fase do deserto, Deus começa a tirar muita coisa, te afastar de muitas pessoas, muitas amizades, mas ainda assim ficam algumas pessoas ao seu redor, né? Não tem como você também se isolar do mundo 100%, né? É impossível, né? Eu lembro do apóstolo Paulo falar sobre isso, né? Se você não quer falar com as pessoas do mundo, então você tem que sair do mundo, não tem condições disso, né? Então, ainda vai continuar pessoas ao nosso redor. E o que acontece aqui nessa fase? Tem pessoas que vão gostar de você, mesmo você ainda não estando pronto, né, para uma fase melhor de terra prometida, né? E vai ter pessoas que não vão se agradar muito de você, do seu jeito de agir e tudo mais. E tá tudo bem, e é esse ponto aqui que eu quero falar. Porque muita gente fica assim, não, quando eu sair também do deserto e ir pra Terra Prometida, que no caso a Terra Prometida aqui é um sonho que você tem, que Deus colocou no seu coração, seja um casamento, seja um trabalho, seja, sabe, aquelas viagens dos sonhos, sei lá, é um estado social, não sei, não importa. É algo que você vai mudar de nível, você vai para um nível muito melhor, você vai para um tempo mais de refrigério. Então, muitas pessoas acabam errando nesses pontos aqui. A pessoa acha que quem não apoiou ela no deserto não vai estar com ela na Terra Prometida. Só que ela pensa que essa fase que ela está no deserto, todo mundo tem que gostar dela, mas ela esquece por que ela está nessa fase de deserto. Deus não leva ninguém no deserto à toa, gente. Deus leva a gente para o deserto justamente porque nós precisamos aprender a ser gente. É, isso aí. Gente, muito provavelmente a pessoa que está passando pelo deserto, ela tem muito orgulho, muita vaidade, muita arrogância, quase nada de humildade. Como Deus falava com o povo, né, povo de dura cerviz, que é aquele povo que não abaixa, não se curva, né, diante do Senhor, é muito desobediente, é cabeça dura. Então, assim, tem várias coisas ali que Deus vai tratar. Cada pessoa, claro, é individualmente. Mas você tem que observar isso, cara, no tempo do deserto você não é uma pessoa agradável de se fazer amizade. Então as pessoas que estão ao seu redor, elas estão te aturando, na verdade, né? Aí a gente tem essa mania de querer se vitimizar. Nossa, eu tô sendo humilhada. Ai, meu Deus, será que você não tá vendo a minha humilhação? As pessoas estão me humilhando. E aí tem aquela frase, né, que o pessoal distorce, né, da palavra. A palavra diz que aquele que se humilha será exaltado, né? Deus exaltará. E aí as pessoas pensam que aqueles que são humilhados, né, os humilhados serão exaltados. Não, gente, é quem se humilha, a pessoa que engole o orgulho e abaixa a cabeça e se humilha diante de Deus. Aí Deus vai exaltar essa pessoa. Mas enquanto essa pessoa ficar de vitimismo, achando que todo mundo é o errado, ela que é certa, coitadinha dela, ela não tá se dobrando, gente. Ela não tá se curvando diante de Deus, ela não tá se humilhando. Então, essa fase é uma fase que você tá desagradável mesmo. Ninguém é obrigado a gostar de você. Então, já vai essa primeira dica aí para você pegar. Ninguém é obrigado a gostar de você nessa fase do deserto. Você, muito provavelmente, é uma pessoa que está numa fase onde você está sendo desagradável. Você não é a pessoa tão agradável do mundo igual você pensa que é.
Eu mesma demorei muito tempo para perceber isso, que o problema não era só os outros, era eu, né? Depois a gente vai aprendendo, vai passando o tempo e a gente vai entendendo isso aí, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui com vocês, entendeu? Que ninguém é obrigado a gostar de você quando você está nessa fase do deserto. Segundo ponto, não é porque as pessoas não te apoiaram ou não gostavam de você que elas são más. Lembra, o problema nem sempre é os outros, às vezes é a gente mesmo que é difícil de aturar. Então, quando você for para a próxima etapa, não fica com esse pensamento assim, ai não, aquela pessoa não me apoiou, aquela pessoa não gostava de mim, aí agora quando eu estiver também na melhor fase da minha vida, eu não vou querer saber de ninguém. Não, gente, calma. Como eu falei antes, né, não tem como todo mundo gostar de você naquela fase que você estava ruim. Você tem que também parar e analisar, poxa, será que, né, eu merecia um tratamento tão bom do jeito que eu queria? Será que eu fazia por merecer esse tratamento, entendeu? Então não guarda rancor, tá? Lembra de José, de Davi, de Jó, quando eles foram, né, chegaram aos pontos melhores da vida deles, né? Eles não afastaram as pessoas deles. Pode reparar que José deixou os irmãos voltar a viver em comunhão com eles. Depois, mais pro final, eu vou falar uma dica a respeito disso, também para você saber quem são as pessoas que você deve deixar, né, se aproximar de novo da sua vida e quem afastar. Davi fez isso com os familiares dele, né? Tanto é que Joabe era o general dele, era sobrinho dele, né? Jó também no final ele perdoa, né, porque Deus não abençoa ele enquanto ele não perdoar os amigos dele. E aqui que eu volto um pouquinho a um ponto anterior. Esse exemplo aqui vai ser muito interessante. Vocês acham mesmo que José era o cara mais agradável do mundo? Você acha que Deus deixou José passar por tudo que José passou à toa? Sério? Para pra pensar. Será? Como é que foi que José foi contar sobre esse sonho que ele teve, que Deus disse que os irmãos, a mãe e o pai iriam se curvar diante dele? Até o pai que amava ele falou, como assim? Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vão nos curvar diante de você? Gente, José muito provavelmente falou com arrogância. Deus não fez José andar, comer o pão que o diabo amassou, né? Colocou o rosto dele no pó, humilhou ele do jeito que humilhou. À toa, gente. Provavelmente, muito provavelmente, José era orgulhoso. Ah, Paula, mas a palavra fala que José, ele tinha relacionamento com Deus. Tudo bem, você pode ter relacionamento com Deus, mas você tem algum pecado ali que Deus tem que tratar, né? Que é o famoso pecadinho de estimação. Não significa que você seja uma pessoa má que não tenha relacionamento com Deus. Significa que simplesmente você tem algo que precisa ser tratado. Normalmente é o orgulho, gente, é a vaidade. Então, você vê aí o exemplo de José. José teve que passar por tudo que passou para ele virar gente. E aí, eu imagino o quanto ele guardava rancor dos irmãos dele, como ele era difícil de perdoar, ele teve que aprender a perdoar. Né? Você vê pelo nome dos filhos dele, ele fala, né? Deus me fez esquecer, né, se não me engano, do tempo da dor, do sofrimento, né, de tudo que eu passei no passado, tipo alguma coisa assim. Ou seja, ele está dizendo que ele esqueceu o que passou. Outro exemplo bom é Davi, né? Davi não tinha constância, né? Era sanguíneo. José muito provavelmente era colérico, tá, gente? Tudo indica que ele era um colérico. Davi era sanguíneo, né? Eu sanguíneo aqui, eu sei como é que é. Dificuldade, a gente tem uma constância, né? E Deus teve que, botar Davi para correr, porque enquanto Davi estava lá, muito parado, ele não ia, né? Não avançava. Quando Deus começou a botar perseguição atrás dele, rapidinho, o bichinho começou a crescer, foi avançando. Mas você vê que lá na frente, quando ele fica à toa, aí já viu, né? Então Deus sempre tá ali trabalhando na vida da pessoa, porque senão ela cai mesmo. Então Davi precisou se preparar também para ser um rei. Outra pessoa também foi Jó. Todo mundo fala da paciência de Jó, todo mundo fala, nossa, como tadinho de Jó. Gente, pelo amor de Deus, será que só eu percebi que Jó... Gente, a paciência dele durou acho que 2 capítulos. Se eu não me engano, do 3º capítulo em diante, Jó já começa a questionar a Deus. Como assim ele questionar a Deus? Aí eu lembro que quando eu li o livro de Jó, eu falava com Deus, meu Deus. Eu falava com Jesus, como assim? Quem Jó pensa que é? Pra estar te questionando. Aí eu parava e pensava, gente, quantas vezes a gente faz isso? A gente questiona Deus quando Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer. Sabe por que Deus fez Jó passar por tudo que ele passou? Jó fazia as coisas por obrigação.
É, a galerinha aí que gosta de falar que você tem que fazer as coisas na marra, né, na obrigação, Deus não gosta disso não. Ele quer relacionamento. E Jó não tinha relacionamento com ele. Tanto é que Jó fala no final, eu só tinha escutado falar do Senhor, né, de outras pessoas, agora meus olhos te viram. Porque ele não tinha relacionamento com Deus. Ele só ouvia falar de Deus e ele sabia das leis. Muito provavelmente Jó tudo indica que era melancólico. Melancólico é metódico, né? Então ele sabia que tinha que respeitar a lei. Então ele foi lá e respeitou a lei. Fazia as coisas que tinham que ser feitas. Mas não porque ele amava a Deus. Não porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele fazia as coisas que tinha que fazer justamente porque era obrigação. Ele sabia que se ele fizesse, ele ganhava alguma coisa também em troca. Tanto é que a primeira coisa que ele faz com Deus é o quê? Questionar. Peraí, mas ele jogou na cara de Deus, né? Não, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo para o Senhor, eu não dei oferta, eu não paguei o dízimo, eu ajudei os pobres. E começou a jogar na cara de Deus. Que tipo de amor é esse? Que você faz as coisas para a pessoa e depois joga na cara? Aí tem, vocês não acham? Então ninguém passa no deserto à toa, gente. Sempre tem um motivo, sempre tem uma aprovação. E mesmo assim, quando eles chegaram no final desse deserto, eles aprenderam, eles foram corrigidos e eles não guardaram o rancor das pessoas que não apoiaram eles nessa fase do deserto. Porque como é que apoia? Entendeu? Então eles não apoiaram. Aí vai ter gente que vai tentar defender José e falar, mas poxa, Paula, os irmãos de José tentaram matar ele, isso e aquilo. Gente, o errado ali não era nem José, era Jacó. Nem os irmãos dele. Você imagina você crescer num lugar onde você vê seu irmão mais novo do que você, sendo tratado melhor do que você, tendo mais honraria que você, seu pai não amar você igual ama o seu irmão. Gente, isso não é legal não, cara. Então eles cresceram com uma ferida emocional. Tanto é que Deus sabia disso. E se Deus tivesse achado ruim com eles, tinha castigado eles. Deus não castiga eles, de certa forma, né? Porque Deus sabe que no final das contas, tinha uma justificativa para eles serem amargurados do jeito que eles eram, magoados do jeito que eles eram. E José não era flor que se cheirasse, provavelmente, gente. Pode ter certeza que não era. Igual o pessoal gosta de pintar aí um José tão bonzinho. Gente, José era muito inteligente. José era um adolescente naquela época. Os adolescentes, eles não eram igual aos adolescentes de hoje em dia. Então ele era muito inteligente, ele já era muito independente, né? Ele era o administrador da casa do pai dele, ele já estava tendo muitas honrarias, entendeu? Então ele não era tão ingênuo igual as pessoas pensam que ele era não, tá, gente? Pode ter certeza, muito provavelmente José, ele tinha muito orgulho. Então Deus tratou isso no deserto e ele mudou, e com isso também observou se os irmãos dele tinham mudado para aceitar eles também de volta, que é um dos últimos pontos que eu vou falar isso com vocês mais pra frente. Então esse segundo ponto é isso: não guarde rancor das pessoas, né, da fase do deserto, porque muito provavelmente era muito difícil lidar com você, tratar com você, tá bom? Próximo ponto, nem todas as pessoas que gostavam de você no deserto vão continuar gostando de você depois, quando você estiver na Terra Prometida, tá? Nem todas as pessoas, é igual na outra situação. Nem todas as pessoas que não gostavam significa que não vão gostar de você. Você tem que mostrar para ela o seu novo eu, né? Para aquelas pessoas que antes não gostavam de você, você tem que mostrar o seu novo eu para elas. Mostrar, olha, eu mudei e esse aqui é o meu novo eu. E aí elas vão querer provavelmente ficar perto de você. Se você mudou mesmo, elas vão querer. Se elas também mudaram, elas vão querer. Porque agora vem esse terceiro ponto. Nem todas as pessoas que gostavam de você ou gostam de você, depende de quem está no deserto ainda, né? Vão estar com você na Terra Prometida, vão gostar de você na Terra Prometida. Por quê? Quando você mudar de fase, se essas pessoas continuarem sendo as mesmas pessoas também que eram antes, elas não vão gostar de você na próxima fase, elas não vão te apoiar. Por quê? Algumas pessoas, elas não vão te apoiar porque você agora não é mais igual a elas, você está maior do que elas, entende? Então elas não vão ficar muito felizes com isso. Então tem gente que vai ter inveja, tem gente que vai se incomodar porque você está vivendo outra vida que elas não estão vivendo, então elas não vão gostar, você está maior do que elas. Um exemplo disso, claro, gente, é Saul e Davi. O rei Saul, enquanto Davi era só um flautista, enquanto Davi era só um tocador de harpa, tudo bem, maravilha, Davi, meu filho, né? Meu filho pra cá, meu filho pra lá, tratava Davi igual um príncipe na casa dele, né? Tanto é que Davi
tinha muita amizade com Jonatas, né, ao ponto de eles se tratarem como se eles fossem irmãos. Davi foi prometido a casamento, né, para as filhas de Saul, porque ele tinha toda essa honraria ali dentro da casa dele, enquanto ele era só o escudeiro de Saul. Uma vez que ele começa a crescer no exército ali e ganhar mais fama, mais autoridade do que Saul, tanto é que o povo cantava, né? Saul matou 1000, mas Davi matou 100.000, né? 10.000, um negócio assim. Na hora começou a inveja. Cara, peraí, como assim? Eu que sou o rei aqui, esse cara tá maior do que eu? Negativo. E ele começa a perseguir Davi, porque Davi agora estava em outro patamar. Então nem todo mundo que gostava de você vai continuar gostando de você depois. Então fiquem espertos com isso, tá? Observem as pessoas, observem. Nem todo mundo vai continuar te apoiando, então seja mais desapegado. Nessa fase do deserto, por isso que Deus às vezes deixa a gente bem sozinhos, porque é uma fase que Deus já está olhando, Ele já está vendo quem vai te apoiar, quem não vai, então Ele já vai tirando do caminho. Vai orando, gente, vai pedindo, Senhor, afasta de mim todas as pessoas que não vão estar comigo na terra prometida, já vai movimentando, já vai limpando o caminho, porque aí já chega lá na frente, você já está bem com clareza das coisas, entendeu? E aí a gente vai pro quarto ponto, que nem todas as pessoas que pararam de te apoiar significa que elas não gostam de você, porque aqui tem um ponto interessante também. Lembra que eu falei anteriormente que algumas pessoas vão sentir inveja de você, mas nem todo mundo vai sentir inveja. Às vezes as pessoas não vão continuar seguindo o caminho com você, porque não os princípios de vocês mudaram, né? O rolê de vocês já não é o mesmo, entendeu? Simplesmente isso, vocês já não estão falando a mesma língua, vocês não estão buscando as mesmas coisas. Então, os objetivos de vocês são diferentes, então tá tudo bem. Então pode acontecer de você avançar para uma nova fase na sua vida e as pessoas que antes até gostavam de você, era seu amigo, tava ali, essas pessoas não manterem mais contato com você. Tá tudo bem, gente, faz parte da vida, é Deus mudando mesmo, cada um vai para um caminho e tá tudo jóia, tá bom? Um exemplo disso a gente vê na Bíblia é Abraão e Ló, né? Que Deus mandou um foi para a direita, outro foi para a esquerda, né? E assim que Ló foi para um lado, Abraão foi para o outro, Deus abençoou Abraão com a terra prometida. Então muitas pessoas vai acontecer isso também. Às vezes antes mesmo de você chegar na terra prometida, Deus já vai tirar né? Já vai separar vocês. E não significa que você tem que parar de gostar da pessoa. Eu volto de novo naquela história, no segundo ponto lá do rancor. Não fica guardando rancor não, gente. Às vezes é a vida. Então, o que aconteceu? Abraão, mesmo depois que se separou de Ló, ele continuou intercedendo por Ló. Ele continuou orando para Deus abençoar a vida de Ló. Então é isso que o Senhor espera de nós. Nada de rancor. Continue orando pelas pessoas, desejando o sucesso delas, mesmo que vocês não estão mais no mesmo caminho, ok? Desculpa, gente. Vamos lá. Então agora vamos pro quinto ponto. Dito isso tudo, o interessante agora é vocês levarem cada caso diante de Deus, para vocês saberem quem são as pessoas que de fato vão estar com vocês na Terra Prometida. Aí um exemplo aqui que eu gosto de falar é igual José, né? José testou os irmãos dele. Tem gente que pensa que ali José estava com rancor, não estava ainda perdoando os irmãos. Não, gente, ele já tinha perdoado. Por isso que o nome do filho dele, ele colocou que Deus me fez esquecer. Eu acho que foi o Efraim, tá? Que significava isso, que ele falou isso, que é o segundo filho dele. Não lembro direito, mas se eu não me engano é o Efraim. Que Deus fez ele esquecer, né, de todo o sofrimento que ele passou, ou seja, não tinha mais dor, não tinha mais rancor. Só que agora José teve uma estratégia genial e a gente tem que usar essa estratégia na nossa vida. Você tem que analisar, será que essas pessoas elas vão me tratar do mesmo jeito que elas me tratavam lá na fase anterior? Será que elas mudaram? No caso aqui eu tô falando de pessoas, por exemplo, que não te tratava tão bem quando você estava no deserto, não gostava muito de você. Lembra dos motivos? Você não era uma pessoa muito agradável também, né? Então, provavelmente essas pessoas também não, porque a gente atrai as pessoas que combinam com a gente, né? Então, se a gente não é muito agradável, a gente vai atrair gente desagradável também, tá, gente? É normal, tá? Faz parte da vida. Você atrai o que você emana, né? Então, o que José fez? José
testou os irmãos dele. Peraí, eu preciso saber se eles são as mesmas pessoas de antes, porque se eles estão naquele nível anterior, eles não têm como caminhar comigo agora, porque senão eles vão me fazer sofrer de novo. Agora eu tenho mulher, eu tenho filhos, eles vão fazer a minha família sofrer. Então eu não posso, eu tô numa posição agora de autoridade, eu não posso ter ninguém me tratando do jeito que me tratava antes, né? Não existe, isso não funciona. Então ele fez o certo, ele testou os irmãos dele para saber se eles já tinham mudado, se eles continuavam as mesmas pessoas de sempre. E conforme ele percebeu que eles mudaram, aí ele permitiu que eles viessem a viver com ele, entendeu? Então Deus espera que a gente use de inteligência, porque é como Jesus disse: sejam mansos como pombas, mas astutos como serpentes, tá bom? Outra coisa também é interessante fazer nessa fase aqui, que você pode fazer, é levar para diante de Deus, né? Como eu tinha dito antes, cada caso, né? Levar diante de Deus para Deus revelar, porque às vezes a pessoa parece que é sua amiga e não é. Lembra que eu te falei? Tem gente que vai sentir inveja de você. Tem gente que vai fingir que tá te apoiando, mas no fundo do coração da pessoa, a pessoa tá irritada, ou às vezes a pessoa tá querendo cobiçar suas coisas, ela tá querendo se aproveitar de você. Então, observe muito isso, tá? Tem gente às vezes que quer jogar na sua cara, quando você não tinha nada, você não era ninguém, e eu te apoiei. Ih, desconfia de gente que fica jogando na cara, gente. Lembra de Jó? Como assim, Deus? Eu fazia isso e aquilo e você agora tá fazendo isso comigo, né? Desconfia de gente que fica jogando na cara as coisas que fizeram por você, tá bom? Então leva diante de Deus, porque é igual uma frase que eu gosto muito de falar: o que os meus olhos não veem, meu coração não sente, Deus revela, tá bom? Então levem diante de Deus, para que Deus mostre para vocês o coração de cada um. É como ele fala com Samuel, né? O homem olha, né, vê a aparência, né? Mas Deus sonda o coração. É Deus quem sabe quem são as pessoas, tá bom? Então é isso, meu povo. Obrigado pela atenção de vocês. Quem gostou, dá um joinha aí, curte pra gente, para o YouTube saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, e compartilhe para mais pessoas aí que vocês conheçam, que seja interessante mandar essa mensagem, esse conteúdo, tá bom? Beijão, até a próxima!